Ora, vamos retomar a nossa análise. Portanto, neste momento já tínhamos avaliado que as interseções diretas entre as três listas eram estatisticamente significativas, portanto havia um grande número de proteínas em comum entre as três listas, de alvos, de reguladores e de interatores, e que isso, portanto, a sobreposição entre alvos e reguladores e entre alvos e interatores eram evidências fortes de que há mais ciclos de retroação envolvendo o NF-κB. E agora vamos explorar a hipótese extra de que haja vias celulares ou processos celulares que têm umas proteínas que são alvo de regulação do NF-κB e outras proteínas distintas que são reguladores do NF-κB. E assim, dependendo do papel de cada uma dessas proteínas na via, sobre esta particularidade podem ver a resposta a uma dúvida posta pelo Rodrigo Alves no fórum. Portanto, dependendo da posição das proteínas na via, pode ser um ciclo de retroação ou não. Portanto, é uma evidência mais indireta da existência de outros ciclos de retroação, mas é sugestiva de que existem esses ciclos de retroação. Para fazer essa análise, então vamos primeiro pegar nas nossas três listas e retirar proteínas que apareçam em mais do que uma lista. Porque essas, se nós as mantivermos na lista, quando formos fazer a análise de enriquecimento funcional, a existência de processos enriquecidos simultaneamente em mais do que uma lista pode ser devida a essas proteínas comuns. Portanto, queremos eliminar essas proteínas em comum. Então, nós tínhamos feito as interseções, tínhamos feito os testes hipergeométricos para avaliar a significância estatística das interseções e agora vamos eliminar proteínas que aparecem em mais do que uma lista e para isso vamos usar a função setDiff. A função setDiff o que vai fazer é vai transformar este conjunto, que neste caso, nesta linha 117, é o grupo dos alvos, o conjunto dos alvos, e vai devolver como output elementos que estejam no conjunto dos alvos, mas que não estejam no outro conjunto que é argumento da função. E esse outro conjunto é precisamente a união das proteínas interatoras com as proteínas reguladoras. Portanto, desta maneira garantimos que aquela nova lista, alvos só contém proteínas que são exclusivamente alvos e que não são nem interatores, nem reguladores do NF-κB. Então, vamos executar esta linha e linhas semelhantes para só reguladores e para só interatores. Portanto, temos então os alvos só, temos 180 proteínas, os interatores só temos 150 e os reguladores só temos 82. Agora, queremos saber se há processos biológicos enriquecidos nestas três listas de alvos, reguladores e interatores exclusivos. Para isso, vamos usar então uma package, que é o Cluster Profiler. Se eu na semana passada indiquei a documentação para consultarem a documentação sobre esta package. Se não o fizeram ainda, podem fazer a instalação do Cluster Profiler, executando estas linhas. Portanto, o Cluster Profiler é uma package que está integrada no Bioconductor, que é uma coleção de packages relacionadas ou com aplicação em biologia. Portanto, estas primeiras duas linhas é para garantir que vocês têm o instalador de packages do Bioconductor, este BioC Manager instalado, e então depois vão instalar o Cluster Profiler e para fazer a análise de enriquecimento funcional é necessário saber cada proteína, que termos da Gene Ontology é que estão anotados nessa proteína. E para isso vamos usar uma outra package que contém a anotação
do genoma humano, que é este org.hs.egi.db, que também é possível instalar a partir do Bioconductor. O Bioconductor disponibiliza estas bases de dados de anotação neste formato org.hs ou org. O HS é de Homo sapiens, portanto existem outras packages semelhantes, mas para outras espécies, portanto em que o HS é trocado pelas iniciais de outras espécies. E portanto estas packages contêm informação sobre a anotação dos genes de cada espécie. Portanto, depois de instalar as duas packages, vamos tornar as duas packages disponíveis, ou seja, fazemos com que nesta sessão do R consigamos aceder a utilizar as funções destas packages, isso são estas duas linhas, do Library Cluster Profiler e Library org.hs.egi.db, e depois a análise de enriquecimento funcional em si é feita com uma função da package Cluster Profiler chamada enrichGo. Esta package enrichGo é relativamente simples de usar, apesar de termos de ter algum cuidado com os argumentos que vamos dar. E vemos aqui na ajuda, temos informação sobre a função enrichGo, só para termos a noção de todos os argumentos que a função aceita. Portanto, o primeiro argumento é o gene, que vai ser a lista de genes que vamos querer analisar se existem processos biológicos enriquecidos ou não. Portanto, é aqui o alvo só. Depois temos um argumento orgdb que representa a fonte de informação das anotações. Neste caso é o org.hs.egi.db. E depois temos que identificar que tipo de identificador de gene ou de proteína que nós estamos a usar. Tem que ser um identificador que seja válido para a base de dados que estamos a utilizar. Neste caso, esta base de dados também tem os identificadores UniProt. Portanto, vai reconhecer os elementos de alvo só que são identificadores UniProt. Podemos querer fazer um enriquecimento em diferentes ramos da Gene Ontology. Para este caso, poderia ser útil fazer enriquecimentos também dos outros ramos, ou seja, do ramo Molecular Function e do ramo Cellular Component, mas neste caso deste trabalho eu penso que é mais útil tentar identificar vias que ocorrem na célula, e então essas vias são mais facilmente identificáveis na ontologia, no ramo da ontologia Biological Process. Obviamente vamos ter que ter um cutoff de p-value, portanto o teste que vai ser aplicado na prática, esta função enrichGo, o que vai fazer é vai aplicar o teste hipergeométrico a todas as anotações, a todos os termos de Biological Process que aparecerem pelo menos um certo número mínimo de vezes nas proteínas da lista. E o teste hipergeométrico vai devolver um p-value. Como vão ser feitos muitos testes, normalmente são feitos milhares de testes para cada lista, é necessário fazer uma correção para testes múltiplos, que eu penso que também era... sei que no vídeo que eu recomendei a semana passada também era abordado o problema das correções para testes múltiplos. Porquê? Porque ao fazermos, portanto, em cada teste, se o nosso alfa for 0 a 0,5, mesmo que eu tenha 1000 testes em que não há nenhum enriquecimento real, só por acaso, só por fruto do acaso, por processos aleatórios da amostragem, nós vamos ter, em 1000 testes, vamos ter 50 falsos positivos, que são 5% de 1000. E esses 50 falsos positivos, misturados com os verdadeiros positivos, podem introduzir um viés e muitas vezes estas análises que nós fazemos de enriquecimento e de testes de screening em dados transcritómica, os genes ou os processos que passam o teste estatístico vão ser avaliados com outras experiências. Portanto, se nós deixamos muitos falsos positivos nessa lista de testes ou de processos que passaram o teste estatístico, vamos estar a introduzir lixo nas listas que vão ser analisadas em seguida. Por isso é importante fazer um teste portanto, uma correção para testes múltiplos, e neste caso vai ser feita a correção de Benjamin e Hochberg,
que controla a taxa de falsos positivos, o FDR, False Discovery Rate. E na prática, então, este cutoff não vai ser um cutoff aplicado diretamente ao p-value, mas vai ser um cutoff aplicado ao valor P ajustado pelo método de Benjamin-Hochberg. Depois temos mais um argumento aqui, que é o universo, e este argumento é muito importante porque as análises de enriquecimento podem dar resultados erróneos se o universo não for o adequado para a lista que estamos a analisar. Portanto, no nosso caso, todas as proteínas que poderiam eventualmente aparecer na lista de alvos, de reguladores ou de interatores, estavam numa das 3 fontes de dados de interações que nós utilizamos, do APID, do Omnipath e do Doroteia. E por isso, nós já tínhamos anteriormente feito uma lista de todas as proteínas únicas que apareciam numa das 3 fontes de dados. Portanto, já temos uma lista. Portanto, apenas proteínas que estivessem nesta lista é que poderiam ter sido selecionadas para esta lista de alvos exclusivos. Mas nós sabemos que esta lista são aquelas que são de facto alvos exclusivos, porque é que precisamos do universo. Porque o teste hipergeométrico, na prática, nós estamos a tentar responder à pergunta: se eu selecionasse ao acaso do meu universo o mesmo número de proteínas do que aquelas que constituem a lista que eu estou a analisar, quão frequentemente ou quão fácil seria eu encontrar um número tão grande de proteínas envolvidas com o processo X. E só quando temos uma frequência muito maior do que o esperado ao acaso é que devemos atribuir um significado estatístico e biológico a essa presença desse processo biológico na nossa lista. Portanto, é importante definir um universo adequado à origem da lista. Isto é importante, por exemplo, se nós estivermos a analisar listas de genes diferencialmente expressos. Imaginem que os genes diferencialmente expressos tinham sido identificados numa linha celular hepática de células de fígado, de um tecido de fígado, e seria normal, se nós usássemos como universo todos os genes do genoma humano, se calhar era expectável que aparecessem processos enriquecidos que estivessem relacionados com processos hepáticos. Porque nós, naturalmente, o universo real não era todos os genes do genoma humano, numa análise transcritómica. O universo real são todos os genes cuja expressão é detectada. Só entre aqueles que são detectados é que é possível encontrar alguns que sejam diferencialmente expressos. E, portanto, isso tem a ver, nesses casos, quando se fazem experiências com certos tecidos, a expressão génica é diferente de tecido para tecido e isto influencia as análises de enriquecimento funcional. Se estivessem a analisar dados de um screening e o screening tinha sido feito a 10 mil proteínas, só podiam ter hits positivos do screening entre essas 10 mil proteínas que tinham sido utilizadas no screening. Não podiam aparecer proteínas que não estavam incluídas no screening. Portanto, o universo é importante para não termos resultados de enriquecimento enviesados ou pouco surpreendentes. Depois de definir o universo, temos aqui o Key-Value Cutoff, que é uma forma diferente de fazer o cutoff dos termos enriquecidos, que nós não vamos aqui abordar. E depois temos 2 argumentos que são muito interessantes, que é o Minimum Genome Set Size e o Maximum Genome Set Size. O que é que isso quer dizer? Aqui o genome, na prática, refere-se ao universo, porque em algumas situações, de facto, o universo que se utiliza é o genoma da espécie que se está a analisar, se bem que tem que se ter cuidado, porque se estivermos a analisar dados de um só tecido, devemos adaptar o universo. Mas quando se faz a análise de enriquecimento funcional, vocês sabem que a Gene Ontology é uma estrutura em árvore hierárquica e, por isso, existem termos que são versões mais gerais ou mais específicas de outros termos. Por exemplo, existe com certeza um termo que é metabolismo energético, que tem termos mais específicos, como, por exemplo, o metabolismo de glúcidos.
E o termo metabolismo de glúcidos ainda tem termos mais específicos, como por exemplo glicólise. Ou seja, se a nossa lista tiver muitas proteínas envolvidas na glicólise, então é natural que apareça como enriquecido a glicólise, mas também pode aparecer como enriquecido o termo metabolismo de glúcidos e também pode aparecer enriquecido o termo como metabolismo energético, por exemplo. Eventualmente, alguns termos muito genéricos já não aparecem enriquecidos, mas mesmo assim, às vezes, se não fizermos este filtro, aparecem nas listas de termos enriquecidos termos muito genéricos. Para não termos resultados tão redundantes, e vocês vão ver que na mesma vamos ter resultados algo redundantes, podemos aplicar estes filtros. Ou seja, este max GS size, max genome set size, indica que se eu tiver uma função, um biological process, que no meu universo tenha mais do que 500 proteínas envolvidas, eu não vou analisar. Porque é um processo que já é tão frequente no universo que é muito expectável que ele apareça na minha lista, portanto eu não vou incluir. Além disso, geralmente os termos, as funções que têm muitos genes anotados com essa função, são funções muito genéricas e portanto, também ao mesmo tempo pouco informativas. No outro extremo, temos funções que são tão específicas, que estão anotadas com um número muito pequeno de genes no nosso universo, e aqui o valor default é 10. Portanto, se nós tivermos uma função que é tão específica que só existem 5 proteínas no nosso universo com esta anotação, também não vamos incluí-las na lista de funções a testar. E aqui o argumento é mais de natureza estatística ou estocástica, ou seja, basta aparecer uma proteína com esta anotação e em processos com uma frequência no genoma tão baixa, é natural que dê logo uma significância estatística, mas que é uma significância estatística pouco robusta, ou seja, se nós fizéssemos outra experiência, se repetirmos mais vezes a experiência, eventualmente esta função ou este processo biológico deixa de aparecer como enriquecido. Também temos aqui mais um argumento que é o readable, que nós estamos a usar os identificadores Uniprot. Se escolhermos readable igual a true, ele vai tentar traduzir os identificadores Uniprot para gene symbol, que são nomes mais familiares. E o pool se nós fizermos um enriquecimento em mais do que um dos ramos da Gene Ontology, ele pode fazer a análise de enriquecimento em separado em cada ramo ou em conjunto. Aqui não se aplica porque vamos aplicar só no Biological Process. Vamos então executar a função aqui com a lista dos alvos exclusivos. Esta função eventualmente pode demorar um bocadinho mais, depende do vosso computador ou não, e da memória ocupada pela seção do R e da memória RAM que o vosso computador tiver. Pode ser mais ou menos lento. Portanto, e o que ele está a fazer está para todos os termos Biological Process que no universo tem um número de proteínas anotadas entre 3 e 500, ele está a fazer um teste hipergeométrico. E processos esses que tenham pelo menos uma proteína anotada com esse processo na lista alvos-só. Portanto, já temos os resultados. A variável BP-alvos é uma variável de um data type que é específico da package Cluster Profiler. E então, para nós visualizarmos mais facilmente, vamos transformar este objeto num data frame, portanto, usando a função asDataFrame, e quando convertemos a variável num data frame, guardamos isto aqui no BP-alvos tab, temos um data frame, portanto é uma tabela com 1612 linhas e 9 variáveis. Vamos abrir para ver o conteúdo e temos uma coluna com o GoID dos termos enriquecidos, a descrição, ou seja, o nome de cada processo, e depois temos informação sobre o processo. Portanto,
E todos os que aparecem neste output são termos que estão estatisticamente enriquecidos de acordo com o cutoff que nós indicamos na função, quando chamamos a função. Temos aqui o gene rate, ou seja, a nossa lista tem, neste caso, 179 proteínas. Se formos ver, o alvo só tinha 180, o que significa que destas 180 proteínas haverá uma que não tem qualquer anotação na Gene Ontology do ramo Biological Process e por isso não é integrada na análise. Portanto, das outras 179 proteínas, 43 estão envolvidas em migração de leucócitos. Isto é a frequência na nossa lista e temos a frequência no universo, ou seja, o nosso universo, se formos ver o todos, onde é que está o todos? Era um vetor com 16.287 proteínas, mas dessas 16.287, apenas 13.783 têm anotação na Gene Ontology. E dessas 13.783, existem 388 com a anotação de Leukocyte Migration. Isso significa que isto é a lista de alvos, já é a lista dos alvos, retirando alvos que também sejam reguladores ou interatores da NF-κB, portanto é uma lista especial, mas significa que dos 388 genes envolvidos em migração de leucócitos, o NF-κB regula 43. Eventualmente regula mais porque nós já extraímos aqui um subgrupo de proteínas que também eram reguladores ou interatores. Agora chamo a vossa atenção porque nós estamos aqui agora a fazer esta análise porque depois vamos cruzar os enriquecimentos funcionais das três listas de alvos, reguladores alvos, reguladores e interatores exclusivos. Mas para o artigo, eventualmente o que é mais interessante é fazer a análise de enriquecimento funcional das listas globais antes de fazer esta extração. E, eventualmente, é uma sugestão que eu deixo, também será interessante fazer um enriquecimento funcional da interseção entre alvos e reguladores ou da interseção entre alvos e interatores. Porque essas são as proteínas que temos uma evidência mais direta que participam em ciclos de regulação que envolvem o NF-κB. Isto é a minha sugestão. Agora, neste caso, esta interpretação que eu vou descrever pode não fazer tanto sentido porque nós escolhemos umas proteínas da lista, mas quando nós analisamos uma análise de enriquecimento funcional, temos diversos tipos de enriquecimento. Temos casos em que este número de genes que aparece na lista é muito grande, mas a função também é muito frequente no universo. Portanto, é uma função que aparece muitas vezes na nossa lista, mas o grau de enriquecimento, ou seja, quantas vezes mais é que é esta fração quando comparada com esta fração, portanto, a razão, o fold enrichment ou o grau de enriquecimento é a razão entre esta fração e esta fração. Portanto, no formato em que o Cluster Profile devolve aqui não é fácil calcular, mas nós podemos calcular à parte. Portanto, quanto maior for o grau de enriquecimento, temos funções mais especificamente relacionadas com o NF-κB. Se tivermos uma contagem elevada, são funções muito frequentes na lista dos alvos do NF-κB, mas não é uma ligação tão específica. Há diferentes tipos de enriquecimento. O ideal era ter um grande número de genes ou de proteínas na nossa lista para uma função que fosse muito rara. Era simultaneamente uma função com uma contagem na nossa lista elevada e com uma frequência no background baixa. Isso seria o caso ideal, mas normalmente temos ou funções muito específicas que têm uma frequência rara no background, o universo, e têm uma contagem baixa, ou frequências muito comuns, portanto, processos que têm uma frequência elevada no background e que também têm uma contagem elevada na nossa lista. Portanto, podemos estar mais interessados nos ou noutros. Se queremos só descrever, grosso modo, quais são as funções que aparecem na nossa lista, é mais eficiente usar os termos com uma contagem mais elevada. Se quisermos à procura de interações muito específicas, então podemos tentar olhar para processos que têm um número de genes na lista mais baixo.
Por outro lado, temos o p-value, o adjusted p-value, o tal k-value, que portanto, todas estas três listas são mais ou menos proporcionais entre si. Depois temos a lista dos... já agora o p-value. Vou aqui, dá para ordenar os data frames de acordo com cada coluna. Eu vou aqui pedir um ordenamento de acordo com o p-adjust. E vamos ver que o valor mais baixo é 1 vezes 3 vezes 10 a menos 24 e o valor mais elevado é 0,049. Não aparecem com valores mais elevados porque nós usamos um cutoff de 0,05 para o p-adjust. Pronto. E depois temos, quando ordenamos por... portanto, estes são aqueles processos que estão enriquecidos em que nós temos uma menor confiança estatística. É na mesma um p-adjusted inferior a 0,05, portanto, este p-adjusted é interpretado como o FDR, o False Discovery Rate, e isso significa que se nós considerarmos todos os termos nesta lista de 1612 termos, a taxa de falsos positivos deve andar à volta de 0,049, portanto é muito perto de 0,05, portanto teremos os tais 5% de falsos positivos, eventualmente 5% de falsos positivos, e numa lista de 1612 ainda significa que nesta lista de 5% ainda são 80%, portanto nesta lista de 1612 termos há 80 que eventualmente são falsos positivos. E, portanto, se calhar podemos não ligar tanto a estes que têm o p-value ou o p-adjusted, o FDR mais elevado, e devemos ligar aos que têm, ordenando de outra forma, os que têm o FDR mais baixo. Sim? Neste caso, tipicamente, os que têm o FDR mais baixo são uma mistura que normalmente contém os que também têm uma contagem mais elevada. Portanto, os que têm o FDR mais baixo não são necessariamente os que têm uma contagem mais elevada, mas vemos que aqui no topo temos mais termos com uma contagem elevada e quando temos um p-value mais elevado temos contagens mais baixas. Portanto, em publicações, o mais comum é as pessoas não apresentarem a lista total ou apresentam a lista total de termos enriquecidos em anexo e no artigo mostram ou um gráfico ou um quadro apenas com os termos mais enriquecidos. Geralmente o mais enriquecidos é usado o p-adjust para ordenar e, portanto, escolhem-se aqueles que têm um p-adjust mais baixo. Portanto, neste caso, nós podíamos chegar aqui e escolher as 20 primeiras funções e apresentar um quadro com essas funções no artigo. Normalmente, quando apresentam um quadro com essas funções, devem acompanhar com a informação deste gene ratio e do background ratio, além do valor de P ajustado, indicando que o ajustamento foi feito uma correção por FDR pelo método Benjamin e Hochberg. Também temos aqui, não vimos, mas temos aqui a lista das proteínas porque nós podemos estar interessados em saber, temos aqui um processo enriquecido, mas eu quero saber exatamente quem é que são, quais é que são estas proteínas que são responsáveis por esse enriquecimento. Ainda são bastantes, nesta primeira linha são 43. Ok? Portanto, isto são os resultados da análise de enriquecimento funcional. Na mesma, veem que ainda há aqui muitas funções aparentemente mais ou menos repetidas. Por exemplo, aparece aqui Leukocyte Migration, mas depois aqui mais abaixo aparece Regulation of Cell Migration, Regulation of Leukocyte Migration. Isto são termos muito semelhantes. E muito provavelmente, tanto aqui na Regulation of Leukocyte Migration, temos 28 que devem estar incluídos neste termo, se calhar mais geral, que é o Leukocyte Migration. Portanto, as proteínas responsáveis pelo enriquecimento dos termos semelhantes, em termos de significado, tende a haver uma sobreposição entre as proteínas que fazem parte. E se olharmos aqui no Regulation of Leukocyte Migration, temos aqui o primeiro, o P10145, que é o mesmo daqui. Portanto, há sempre uma sobreposição de proteínas. Portanto, estes resultados temos 1612 termos enriquecidos, mas estes termos não são independentes entre si. E depois já vamos ver uma forma de tentar eliminar esta redundância.
Mas agora o que nos interessa é primeiro ver se estas três listas têm termos enriquecidos em comum. Portanto, vamos voltar ao nosso script e vamos fazer um enriquecimento para a lista dos reguladores. Vai demorar mais um bocadinho. E depois o enriquecimento para a lista dos interatores. Depois disto, de fazer estes três enriquecimentos, já fez este, já podemos processar, transformar em data frame dos reguladores. Nos reguladores temos 858 processos enriquecidos e dos interatores, que era uma lista, penso eu, mais pequena, eventualmente vamos ter... não, a dos reguladores é que era mais pequena, não é? Reguladores só tinha 82, era a lista mais pequena. Depois, vamos então ver se existe interseção entre os termos Go. Portanto, vamos ver aqui usar outra vez a função intersect e vamos usar as colunas de ID, portanto, as colunas que têm aqui o termo Go, para saber se existem termos Go em comum entre as três listas. Ok, já fez. Portanto, agora vamos converter em data frame. E então vamos fazer o cálculo destas interseções. E primeiro fazemos o intersect e como só olhar para os termos GoID não nos dá muita informação, depois vamos extrair destas data frames que tinham a informação sobre os GoTerms enriquecidos, as linhas que têm os GoTerms em comum, só para termos o nome do GoTerm, é o nosso objetivo aqui. Portanto, estas linhas agora, portanto, o intersect vai fazer a interseção das duas colunas de GoTerms, neste caso dos alvos e dos reguladores. E depois, para nós vermos que funções é que são essas que aparecem enriquecidas nas duas listas, vamos construir um data frame específico que tem 414, portanto, entre os alvos e os reguladores, há 414 processos biológicos enriquecidos em comum. Entre os alvos e os interatores, temos 27 termos em comum e entre os reguladores e os interatores temos 37. Portanto, aqui a grande sobreposição é entre os alvos e os reguladores. Portanto, eventualmente aqui onde é que estão o número de processos enriquecidos nos alvos é o maior, 1612. Depois nos interatores são 107, já são bastante menos, e nos reguladores são 858. Portanto, daqui também é normal que a interseção maior seja entre estes dois, porque são os conjuntos maiores. Mas, de facto, há um grande número de termos enriquecidos em comum entre a lista dos alvos e dos reguladores. Se nós formos ver quais é que são estes processos, temos, mais uma vez, aqui o Leukocyte Migration. E agora não devemos usar tanto os valores das colunas para a frente, porque estes dados referem-se apenas ao enriquecimento na lista dos alvos e não ao enriquecimento na lista dos reguladores. Mas temos aqui as várias funções, que ainda são bastantes. Portanto, nesta parte da análise, nós não estamos interessados em saber se exatamente quais é que são os processos, podíamos estar interessados nisso, mas aqui estamos a juntar evidência adicional de que existem muitos ciclos de autorregulação ou de ciclos de regulação, de retroação, que envolvem o NF-κB, e portanto que muitas das suas funções diferentes, portanto, quando regula alvos de processos diferentes, existem ciclos de retroação adicionais que envolvem proteínas também associadas com estes processos que são regulados pelo NF-κB. Portanto, a evidência mais forte de que há mais ciclos de retroação é pela interseção direta entre as listas, mas também temos uma interseção entre processos enriquecidos, que também é uma evidência adicional
de que a regulação do NFKB é fortemente dependente ou relacionada com estes ciclos de retroação.